Oi, seus lindos! Aqui é o professor Murilo Antônio, professor de redação. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje aprenderemos armadilhas, concepções equivocadas, crenças indevidas a respeito da dissertação argumentativa do Enem que te impede, de alcançar aquela nota máxima. Então, vem comigo! Gente, primeira armadilha que você não pode cair: colocar título na redação. Isso é inegociável. Por quê? Nada na grade de correção do Enem avalia título. E quando você coloca, você perde uma linha do seu texto. Então não tem nada assim de positivo e de interessante no título na dissertação do Enem. Segunda armadilha: tamanho de letra. Gente, a letra tem que ser pequena. E quando eu digo pequena, é quase minúscula. Eu vou colocar algumas redações aqui, alguns espelhos de redação nota máxima para vocês verem. Geralmente as letras são muito pequenas. Eu já contei, geralmente são 14 a 16 palavras por linha, tá? Contando artigo, preposição, é mais ou menos essa média. Isso vai te aproximar da nota máxima, essa letra minúscula. Por quê? Quanto menor a letra, você tem maior aproveitamento do espaço, e consegue colocar mais informatividade, apresentar mais ideias, colocar às vezes mais períodos, o que vai enriquecer seu texto e trazer mais persuasão, para a sua redação. Então, letra minúscula, eu diria que é uma boa dica. Terceira armadilha que os alunos cometem: tentar colocar palavras eruditas, extremamente intelectualizadas. Fica uma coisa assim até bastante distante dos textos escritos que a gente costuma ler, tá? Vocês podem já ter visto em redação nota 1000, por exemplo, a palavra outrossim. Ela é uma palavra que a gente não usa muito, E tem muita redação nota 1000 que coloca. Outras palavras como a priori, a posteriori, expressões latinas. Uma vez um aluno colocou óbice como sinônimo de problema, e é mesmo na redação. Essas palavras, elas não estão erradas, gramaticalmente erradas, Para gramática normativa, está correto. Se você colocar lá no texto, você não é penalizado. Mas muitos alunos têm uma concepção equivocada de que ao fazer isso, colocar essas palavras difíceis, eles estão ganhando mais nota. Gente, não é o caso, tá? Então, deixe de ser pedante, tá? Não coloquem palavras assim muito distantes, que vocês nunca viram na vida. Tem um site chamado sinônimos.com que os meus alunos gostam de entrar para tirar sinônimos. Esse site é uma porcaria, não entra mais nele. Não é que é uma porcaria, você pode entrar, mas assim, ele coloca muitas palavras muito distantes, assim, pouco usadas, e que tornam o seu texto às vezes um pouco estranho, às vezes um pouco até inacessível, tá? Então, não precisa fazer essa palhaçada, coloca palavras mais simples. O que você tem que acertar mesmo é a gramática, a morfossintaxe do texto, tá bom? Quarta armadilha que você pode cair na construção de um texto: o uso dos repertórios da coletânea. Gente, geralmente o Enem, ele traz os textos motivadores, E geralmente tem alguns repertórios ali, algumas estatísticas, às vezes faz menção a algum repertório de história, Não é tão interessante que o aluno utilize aqueles repertórios que estão ali na folha. Porque o Enem, um dos critérios de avaliação, que é o critério 2, vai avaliar os repertórios socioculturais produtivos, que são aqueles do seu conhecimento de mundo, da sua vida acadêmica e que você vai colocar no texto. Então, não é interessante fazer o uso daqueles dados, nem se você transformar aqueles dados, Às vezes, aparece lá que 52% da população, segundo o IBGE, é preta ou parda. E aí você pega esses 52%, transforma na quantidade de brasileiros, Você coloca lá, 105 milhões de brasileiros são preto e pardo. Você mudou o repertório, mas ele continua sendo o repertório da coletânea, tá? Mesmo transformado. Então, afaste-se desses repertórios, traga o seu conhecimento de mundo. Lembra que você pode colocar série, filme, documentário, música. Não precisa ser só pensador, tá? Qualquer tipo de repertório mesmo vale dentro da redação do Enem. Então, não faça uso da coletânea, tá bom? Quinta armadilha que o aluno pode cometer:
na elaboração da proposta de intervenção, acreditar que a proposta ela é de solução. Gente, isso muda muito. O que é solucionar e o que é intervir? O Enem, ele quer que você intervenha, ou seja, que você apresente alguma ação na sua realidade social e que aquele problema da realidade seja amenizado, atenuado. Ele não vai ser extinto, erradicado, ele vai ser meramente amenizado. Então você não precisa criar propostas de intervenção extremamente inovadoras, complexas, pensando que você tem que solucionar o problema. Não, você tem apenas que intervir na realidade, tá? E uma outra questão, a proposta de intervenção não é o que será feito. A proposta de intervenção é o que poderia ser feito. Isso também, saber essa distinção é muito importante, porque o que será feito é você trazer ali algo que você tem certeza, né, que vai ser apresentado. E a gente não tem essa certeza. Então, você vai tentar mesmo trazer ações que poderiam ser executadas, mesmo que você acredite que elas não serão, tá? Por exemplo, no último Enem, no Enem 2021, que caiu o tema do registro civil, eu escrevi uma redação e eu coloquei na proposta de intervenção que o governo deveria criar cartórios itinerantes para chegar até essas pessoas mais marginalizadas, né, que não têm tanto acesso, que não têm um acesso fácil aos cartórios. Eu acredito que o governo vai fazer isso hoje? Não, eu não acredito. Eu não acredito que isso será feito, mas eu acredito que isso poderia ser feito. Acredito que isso poderia ser feito. Essa minha proposta, ela soluciona o problema do subregistro no Brasil? Não sei se soluciona, mas ela intervém na realidade? Sim, ela ameniza o problema. Então, quando você pensa assim, um novo universo de propostas surge à sua frente e você tem mais chances de colocar uma proposta adequada, uma proposta às vezes até mais rápida ali no texto, tá bom? Gente, última armadilha diz respeito à rasura. Eu sei que é estranho ouvir isso, mas você pode rasurar na dissertação argumentativa do Enem. Mas você não vai rasurar. Se você errar uma palavra, o que você vai fazer? Apresentar um risco no meio dessa palavra e escrever ela onde? Em cima. Gente, é estranho ouvir isso, mas quando você escreve a palavra em cima, você não perde nota e você aproveita o espaço da linha, tá? Às vezes a gente precisa anular a metade de uma frase ou uma frase inteira. Você pode então passar o risco no meio da palavra, mostrando para o corretor que você anulou aquilo e você escreve logo acima para aproveitar, né? Porque todo espaço no Enem é sagrado, viu? 30 linhas é muito pouco. Então, por hoje é só. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva e entre no nosso grupo do Telegram para você ter acesso aos vídeos semanais que serão postados e também a cursos online, correções de redação à distância. A Intertexto está com um monte de projeto para 2022. Até mais!